Buenos dias. Segundou que não é segunda. Terçou outra vez seguido. Tô aqui lendo coisas de medicina. São 10 para meio-dia e eu já terminei. Eu tô em densito outra vez, eu esqueci de falar. Então eu terminei tudo, era umas 10 e pouco. E o adjunto vai vir só lá na última hora. Então ele falou que se eu quisesse ir, eu podia ir, se eu quiser ficar aqui lendo. Então eu tô aqui lendo. Tem umas coisas que eu falei, eu acho que eu vou terminar isso daqui. Depois eu vou. Bem tempranito, aproveitar essa semana que eu posso ir terminando, que não vai ser assim sempre. Então hoje é terça, eu vou vir terça, quarta e quinta. Quinta à tarde eu tô guarda, então eu tenho que sair daqui cedo, vou abaixo comer e depois eu vou pra guarda. Eu fiquei com a sexta tranquila. Aí sexta eu tô de pós-guarda, então eu não venho nem sexta, sábado não. Bom, esse negócio de pegar guarda é domingo. Que você tem pós-guarda, você descansa na segunda. E depois, tipo, pós-guarda ter guarda na quinta e você descansar na sexta e já ficar sexta, sábado, domingo. É uma muito boa tática. Eu vou tentar manter. E se eu conseguisse pegar 2 guardas só no mês, que fosse uma sábado e uma na quinta, eu tô de boa. Tô felizona. Então é isso que temos. Por isso eu não apareci, porque eu acordei uma bad vibes, um sono, uma preguiça. Então eu não quis trazer bad vibes pro rolê. Mas agora eu já melhorei. Eu comecei a tomar um mate agora. E eu tô com muito mal do estômago faz uns dias. Se vocês repararam na semana passada, eu não fiz quase nenhum dia água com limão. Isso é o que me mantém viva. Eu já tô me dando conta, mas toda vez que eu não faço, alguma coisa passa. Eu gripo, eu me enfermo, náusea. Eu tenho que ir lá no prédio de enfermeria, lá em cima, pegar a cita com o meu médico do trabalho e pra mim fazer um analítico. Nossa, eu vou terminar isso, eu vou lá fazer isso, porque é lá em cima de tudo. Enfim, vocês estavam doidos pra saber disso. Porque aqui tem um grupo de psiquiatria do colégio de médicos que eles dão, tipo, Galatea, acho que chama. Eles dão psicólogos, psiquiatras, eles dão, tipo, contenção de saúde mental para os residentes que são filiados daqui, né, que são filiados com o Colégio Médico da Catalunha. Então o meu médico de cabeceira, o médico do trabalho, quando viu no meu coisa que eu tava tomando fluoxetina, porque eu ainda tô tomando antidepressivo, eu não deixei, ele falou que se eu precisasse de qualquer coisa e tal. E aí, como eu tomei assim esses dias, porque entre que eu desmaiei no ônibus sábado, eu não sei nem se eu contei isso, né? Eu desmaiei no ônibus sábado, eu fiquei dura assim. A gente tá vindo por coisa de São Juan, que aqui é uma super celebração no São Juan, inclusive é feriado no dia de São Juan, que na Espanha não, mas só na Catalunha, eles fazem toda uma celebração. Faz fogueira, tanto nos bairros, o governo coloca várias mesas e as pessoas vão com a família, levam comida e comem todo mundo assim do bairro junto. Então cada bairro tem um e principalmente também na praia tem vários eventos. Então nossa ideia era ir para Castelo de Fels, que foi a praia que a gente foi na primeira vez. Que ia ter fogueira, ia ter DJ, ia ter várias coisas. E aí no caminho, então, no ônibus, eu comecei a marear. E eu falei pro boy dos trens, falei, vulgo meu marido, falei, eu tô mareando. Aí falou, tá, vamos parar pra baixar? Ele falou, não, fique em pé, porque normalmente no ônibus eu sempre mareio. Se tiver assim, às vezes, quase sempre. Então eu me levantei, porque eu pensei, a gente já vai baixar, vai passar. Na hora que eu levantei, meu amigo, eu fiquei assim um pouco. Eu só lembro de eu olhar assim pra ele e falar que eu tava passando muito mal. Aí eu desmaiei, não lembro de nada. Ele disse que eu fiquei dura assim, eu não conseguia me mexer. A nuca de tão dura que eu tava. E aí, tipo, chamaram a ambulância e tal. Só que aí eu fui embora antes que a ambulância chegasse. Porque eu pensei, não, eu sei como é que é esse serviço de urgência. Eu vou me largar lá 5 horas até vir um residente 1 me atender. Pra depois me apresentar pro adjunto. Não. Passa. Perdeu o domingo inteiro. Na hora que eu saí do ônibus, eu fiquei 1 hora mais ou menos assim, apontada. Tipo, que eu senti que a qualquer momento eu ia desmaiar de novo. Foi muito horrível. Aí depois eu fui recuperando cor na cara, porque eu tava pálida. E nada. Isso foi todo o rolê. Então eu vou no médico pra ver se, né, não tô morrendo. E como tem esse serviço de psiquiatria, eu vou... Porque aí pelo menos eu faço um segmento, né? Nada. Então esse é o plano de hoje.
Acho que essa semana a gente cobra, não, acho que não tenho certeza. E parece que esse dão aqui, o 13º, cada lugar da Espanha é diferente. Onde eu tava antes, eles não davam 13º, eles pegavam, normalmente é 14º que tem aqui, né? Tem 4 pagas, 14 pagas no ano. Então, meu trabalho anterior, ele dividia esses 2 meses extras por 12 e me dava junto com o meu salário normal. Agora aqui não, aqui eles dão tipo 2 pagas. Eles dão uma paga agora e outra paga no fim do ano, no Natal. Então é uma paga de verão, uma paga de Natal. Então divide 13º assim. Agora dá metade do salário, 1/3 do salário agora, 1/3 do salário depois. Então a gente vai cobrar um pouquinho mais. Bom, esse mês ainda vou cobrar só o salário base do residente. E pior, porque o mês passado eu cobrei a base, porque aqui você cobra a guarda a mês vencido. Então, por exemplo, agora em junho, a gente vai cobrar as guardas de maio. Em maio eu não fiz nenhuma guarda, foi quando eu comecei, não me assinaram nenhuma guarda. Então, o salário base do residente acho que é 1.100 e eu cobrei quase 1.100 no mês passado, porque meu IRPF, que é a retenção, tava 2%. E se você coloca 2% aqui, meu amigo, normalmente se é seu primeiro ano trabalhando, porque você começou a residência agora é seu primeiro trabalho, você pode deixar 2%, porque a Hacienda, que é tipo quem cobra seus impostos, se é seu primeiro ano de trabalho, você pode deixar 2%, não passa nada. Mas eu já tô trabalhando aqui faz tempo, então se eu deixar 2%, quando eu tiver que declarar imposto de renda ano que vem, eu vou ficar devendo pra sempre até meu rim. Então eu coloquei 23% agora, mas o meu primeiro mês veio 2%, porque veio na base de sempre. Todo mundo que começa de R1 já automaticamente ficou 2%. Eu tive que fazer um formulário e coloquei 23%, porque eu saí perguntando aqui pro povo e eles falaram que a maioria tem 23%. Aí eu coloquei 23%. Então agora que eu vou cobrar o salário base, menos 23%, porque me vai reter isso assim, vai reter meu salário e depois, quando declarar imposto de renda, eles me devolvem parte desse dinheiro. Enfim. Então agora eu vou cobrar 800 euros, 900, não sei, esse mês. Só que o mês passado, o que aconteceu? O boy não trabalhou, ele não conseguiu trabalhar esse mês. Então a gente viveu com uns 1.000 euros que eu cobrei, sendo que nosso aluguel é 700, tipo. Então nada, agora esse mês pelo menos ele vai cobrar. Então eu vou cobrar pouco, mas já vai ter o salário dele, então tipo, vai dar um respiro. E aí o mês que vem eu já começo a cobrar as guardas, então vai ser tipo, eu vou voltar a cobrar o meu salário normal que eu cobrava antes no outro trabalho da telemedicina, então eu vou optar mais. É isso. Eu podia ir lá fazer isso agora, da cita. Então é isso, gente. Qualquer coisa eu volto a aparecer aqui de novo. Desaparecida. Nossa, eu tô mancando. Gente, sábado foi. Sábado não, domingo. Tô com essa porra, essa bolha entre o dedão do pé e o índice do pé, eu ia falar. Mas, puta que pariu. Como dói. Ontem eu cheguei e mostrei pra técnica que tava muito feio. Aí ela pôs uma curita. Enfim, eu ia descrever, mas não, né? Oi, bom dia. Meu micro-ondas de casa pifou. Nossa, você não se dá conta tanto que você usa o micro-ondas até que você não tem. Porque, nossa, eu fazia o bolinho de banana, aí ontem eu tive que fazer numa frigideira, porque eu já tinha feito a massa quando eu lembrei que o micro-ondas não funcionava mais. Aí às vezes eu quero esquentar água, fazer água com limão. Não tem como esquentar, é 2 dedos de água. Eu tenho que pôr uma panela no fogão. Ai. Enfim, eu esqueci meu copo que eu levo de plástico. Nossa, eu tinha outro copo aí. Ah, desculpa. Eu falei, não vou tomar água com limão não, porque eu vou chegar tarde. São 6h40. Porque eu ia ter que tomar aí, porque eu esqueci que o vaso que eu uso, né? O copo de plástico é daí da casa que eu peguei um coisa de copo de plástico. Enfim, tinha outra aí, mas não lembrei. Nossa, que manhã mais aleatória. Ontem eu fui no empresário de enfermeria. Aí corri cita pra, acho que é dia 15
para que me tirem sangue, para ver se eu criei imunidade para as vacinas lá que me deram. E com o meu médico, porque pra ver, né, se eu não tô morrendo. O meu médico, assim, o médico laboral, que fez meu pré-laboral. Não sei se eu tô muito lançada. Enfim, o que mais que eu tenho pra reportar? Nossa, eu tô mancando. Acho que nada. Aí dia 8 de julho eu tenho saída com ele, telemática. Ele vai me chamar, eu vou estar no meio do trabalho. Mas enfim. Nossa, tá muito aleatório esse bom dia, né? Meu Deus do céu. É porque entre que não tocar minha água com limão, dormir até mais tarde. Está tudo estranho hoje, não sei. Passa. Bem, agora eu volto, porque eu tô meio aleatória. Nossa, olha eu com essa cara de derrota. E esses óculos, o que significa? Sim, meus amigos, que teremos guardia. Hoje eu dormi o mais tarde que eu dormi na minha vida. Não, até o mais tarde. Nossa, não sei o que está acontecendo comigo. Hoje eu dormi. Foi o dia que eu fiquei dormindo mais tarde de todos. Meu alarme despertou 6h30. Eu tinha acordado já antes, mas não tinha levantado. Eu tava meio assim, dormindo, meio pra lá, mais pra lá que pra cá. Aí eu pus 6h30 por duas razões. Primeiro que eu tenho guarda à tarde. Eu tenho que sair do serviço tipo 1h45. Aí vou no comedor comer. E aí depois eu vou pra guarda que começa às 3. Então, com o dia de semana, todo mundo é assim. Sai do serviço, vai comer. Sai antes, né, pra ir comer, dá tempo. Aí você vai comer e depois você vai pra guarda às 3. E é de 3 a 8. Menos sexta, que é de 3 a 9. No fim de semana é até às 9. Então eu já pus a lente, né? Porque eu elijo crer que vou poder dormir à noite. Eu não quero ficar lá tirando lente, não sei o que, é muito rolê. E aí, isso por uma razão. Então eu quis dormir um pouco mais. E segunda razão, porque a chefe que tá hoje em Densito não vai de manhã, ela só vai à tarde, então eu podia chegar, na verdade, meio-dia. Agora que eu tô pensando, eu podia chegar meio-dia. Dava tempo de eu fazer todos os informes de ontem, de manhã, de tarde. E nem sobrava tempo. Mas, enfim. Então, eu acho que ontem eu sumi, né? Nossa, esse vlog dessa semana tá muito aleatório. É porque ontem teve reunião sobre as férias, só a gente, os residentes. Pra não coincidir, né? Pra pôr um calendário e não coincidir as férias das pessoas, porque tem que ficar coberto o serviço. Então depois disso eu fui acompanhar a Sophie, que é a minha coer, num restaurante que tem lá, assim, na volta do hospital, um argentino. Aí eu aproveitei e trouxe as empanadas pra casa, porque é muito boa a empanada. E isso. Aí eu voltei pra casa já tarde, sabe? Então eu esqueci que tinha que gravar, esqueci tudo. Ai, Deus. O que eu fiz? Eu nem dormi. Não, eu cheguei. Não fiz nada não. Agora que eu tô pensando, hein? Eu cheguei tão tarde. Finalmente, não é tão tarde não, eu cheguei na hora que normalmente eu chegaria, eu acho. Mas como eu sempre saio antes, porque minhas rotações terminam antes. Enfim, eu só espero que eu não tenha esquecido nada que eu tinha que levar pra guarda. Mas é isso, vamos ver como é que nos vai esperar esse dia. Oi, né? Tava tomando meu café com a minha técnica favorita. E eu sempre tomo café com ela quando eu chego. Café com ela não. Eu tomo meu café enquanto ela fica lá fazendo coisa. E aí depois eu baixei pra tomar café com o povo do meu serviço. Mas aí eu fico fazendo só social. Eu não tomo café de novo, não. Hola. Buena, te he visto abajo, los saludos, pero estás echadita tranquila. Ay, abajo cuando estaba con... Cuando bajé por el agua, así. Olvidé decir, bueno, ahora ahí digo.
E nada. Agora eu tô em Vesta. Fazendo os informes de ontem, que são super rápidos. Aí eu vou terminar esse aqui, vou estudar um pouco o curso que eu tô fazendo de nuclear do YouTube. Depois eu vou comer cedo e vou pra guarda. Por que eu tô falando isso? Nenhum motivo, pra ter conteúdo. Porque hoje a guarda tá movidíssima. Vou comprar um chocolate. Baixando pra comer 10 pra meia-noite, sozinha. Não sei nem como que tá aberto esse comedor ainda, mas pelo menos tá super gostoso. Nossa, minha cara, são 3h20 da manhã. A gente acabou de conseguir partir a guarda. O primeiro turno foi dormir até 5h30. Não tem nenhum paciente. Acabei de ir lá fora. Na verdade, os enfermeiros trazem a ficha aqui. A gente não tem nenhuma ficha. Fichas. 0 fichas. Oremos para que se mantenha assim até a hora que eu tiver que ir dormir. As meninas vão acordar 5h30. Às 5h30 elas vêm e a gente vai. E aí eu fico dormindo até a hora que eu acordar. Essa é a parte boa de pegar o segundo turno. Mas tem gente que não gosta. Eu achei que todo mundo ia brigar pelo segundo turno, mas tem gente que prefere dormir agora. E depois ficar direto, acordado e já ir pra casa dormir. Ainda bem que tem todos os tipos de pessoas. Nossa, olha o meu estado. Eu estou viva! Hoje é sábado. Nossa, eu tava limpando, né? Limpei aqui o piso e agora eu tinha que arrumar essas roupas ali, que é da semana passada. Cadê? Aqui. Essas aqui é roupa limpa que eu tirei do varal semana passada e não guardei. Mas entre que eu desmaiei lá no ônibus, eu não sei nem se eu contei, não deve ter contado. Desmaiei no ônibus e tal, o segundo foi feriado, enfim. E aí eu tive guarda na quinta. Aí, velho, foi muito de boa. Eu nunca imaginei que... Olha só, eu vou tentar apoiar, porque esse ângulo aqui é muito difícil de ficar segurando o telefone e eu não consigo me concentrar. E eu tenho um tripod, um tripé, que eu uso de abajur, porque eu nunca usei ele pra pôr o telefone. Enfim, vamos ver se aqui a luz não vai lá pro fundo. Eu acordei de manhã, adendo, tava negro o céu. Eu falei, caraca, porque tava pronosticado já que hoje ia chover. De hecho, ontem à noite, madrugada, já choveu. Nossa, eu tô com a cara de merda. Estão dormindo, deve ser. Eu tenho que fazer guachá, olha isso. Gravidade. Porque, meu Deus. E agora, olha lá. Eu falei, nossa, nem vai dar pra ir pra praia hoje. Olha lá. Aqui, bicho, todas as vezes que pronosticou que ia estar nublado ou que ia chover, ficou nublado e choveu, mas depois tava assim. E eu confiando, né, que eu tô mal acostumada com aquele tempo de bosta lá de onde eu vivia, que quando falava que ia fazer sol, chovia. Enfim. Com comentários, porque eu sumi. Isso aqui foi que eu derrubei. Ontem a gente comeu pizza. Fui à guarda, né? Então, quando é dia de semana, a guarda é de 3 da tarde, porque todo mundo fica no serviço até as 3. Na verdade, se você tem guarda, você sai antes, você sai mais ou menos 1h45, pra você ter tempo de ir no comedor, comer e chegar na guarda às 3. Então, normalmente é isso que acontece, todo mundo sai um pouco mais cedo. Como a gente tem um grupo do meu pool de guardas, porque aqui tem vários pools de guardas, tá? Todo mundo tá dividido num pool e sempre te toca esse pool, então você sempre termina tocando com as mesmas pessoas. O que é bom, né? Porque você você acaba criando um vínculo com essas pessoas e a guarda fica mais amena. E eles fazem um monte de saída, assim, nossa. Eu devo ter uns 5 grupos do meu pool de guarda, eu não sei porquê, no WhatsApp. E eles vivem saindo, eu nunca saio não, porque, né, eu sou... Minha bateria social não é tão grande assim, não. Mas ainda assim, eu fui, todo mundo lembrava de mim da outra guarda e ninguém, tipo assim, me destratou ou tratou mal por não ter saído. Então foi bem de boa. A gente se encontrou tudo no comedor, os que iam pra guarda, porque um era cardio, família, não sei o quê. Aí a gente comeu todo mundo junto e depois fomos pra guarda. Era
quando normalmente tem uma adjunto, que ela fica até 9 da noite, e aí depois o residente maior fica encarregado, que no nosso caso acho que era uma R3 ou uma R4, não sei direito. Aí tava, eu acho que ela era R4, tava ela, 2 R2 ou R3, acho que era 2 R2 e 4 R1, não, 2 R1, era isso, um R4, 2 R2 ou R3, que eu não sei se direito, e 2 R1, tava eu e uma menina de família. E aí, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas a guarda aqui é muito de boa. E tipo assim, não é de boa porque ninguém vai. É de boa porque, primeiro porque a adjunto fica até as 9. Então tudo que você vê como R1, ela não pega paciente novo. Ela fica a cargo dos pacientes dos R1. Então eu vou lá, vejo o paciente, volto, eu tenho uma paciente. Aí eu falo, ela mulher de tantos anos, sin alergias conocidas, sin hábitos tóxicos, tipo não fuma, não toma alcohol. Com antecedentes de, porque eles gostam que você seja ordenado, tem antecedentes de hipertensión, diabetes, lo que sea, y que consulta porque en la revisión yo vi que, en el examen físico vi que tal cosa, tal cosa. E aí, eu normalmente já perguntei aí, o que te parece, o que você pediria, papá? Então ela pede junto com você os estudos, só que aí antes ela vai lá, então vamos lá ver a paciente. Aí eu vou junto com ela, ela revisa o paciente, pergunta todas as mesmas coisas de novo. Então, é muito tempo que você fica com um paciente. Porque como ela tem um limite de paciente que ela consegue manejar, e ela tem que, os R2 não tem que apresentar o paciente pra ela e ela vai lá revisar de novo. Mas ela tem que saber o que eles têm. Entendeu? Tipo assim, eu tô com tal coisa, Ela fica meio pendente, mas não no sentido de revisar absolutamente tudo. Os R2 já podem firmar alta, a gente não pode firmar alta. Então ela tem que revisar tudo que a gente escreveu na história clínica, no computador. E ela que dá alta, a gente não tem, o nosso botãozinho do alta não funciona se você é R1. Então, os R2 vão pegando os pacientes deles e mais ou menos conta, eu tenho tal pessoa, então ela mais ou menos sabe o que cada um tem, mas ela é responsável dos nossos pacientes. Então, é muito de boa porque ela te explica tudo, você aprende de verdade o que você tem que fazer, que eu acho que é como é o internato no Brasil. Porque o internato na UBA, não, definitivamente não é assim. Por isso que eu sempre falei pra vocês fazerem guarda fora, né, como praticante, porque... Então, tipo assim, você realmente aprende muito. E é muito legal porque os pacientes são muito, pelo menos todos os que me tocaram até agora, são super compreensivos, te explicam tudo, ninguém me tratou mal, ninguém me falou mal, nada. Que era o que acontecia, tipo assim, pelo menos mais da metade dos pacientes de telemedicina. Tipo assim... E eu pensei, caraca, quando eu tava em Buenos Aires, fazendo guarda, ninguém tinha me tratado mal, tipo, as pessoas não falavam mal comigo. Quando eu cheguei no chat, eu fiquei horrorizada. E eu pensei que era porque os espanhóis eram assim. Mas não, é porque as pessoas são assim na internet, entendeu? É como se você estivesse atendendo um monte de anônimo do Twitter, aquele povo que escreve, vomita coisas. É desse jeito, só que eles fazem isso num chat médico. Então, nada, tipo assim... os pacientes são tão compreensivos, assim, e tão buena onda que te dá vontade de realmente resolver o problema deles, sabe? Coisa que no chat eu não tinha vontade de resolver o problema de ninguém. Enfim, eu não lembro, vou lembrar. Eu atendi uma senhora da Honduras que tava aqui, tinha 4 meses, e ela tava com muita dor nas articulações, e principalmente na mão, na munheca direita e na rodilha direita. A rodilha direita estava bastante inchada. E como a adjunto que tava, né? Cada pool de guardas, tem os malignos, que é meu pool. Aí depois tem os nefastos, profes, horchata, morphis e não sei se tem algum mais. Aí cada um tem os seus adjuntos, né? Especificamente. Você pode depois tocar guarda com os outros pools, não tem problema. Mas você sempre tem um pool, sempre tem aquele ali, your people. E a adjunto que tava é a mesma que eu tava no sábado da outra guarda. Ela é um amor, ela é reumatóloga. Ela parece que ela tem 20 anos. Ela é pequenininha assim de tudo, muito, sabe demais. E aí, como ela é reumatóloga, a gente viu essa senhora, o mais provável é que a gente pediu usar placa pra ver se não tinha nenhum desgaste artrósico, placa da lumbar, porque ela também interferia dor aqui, placa da munheca, placa da rodilha. Tinha um pouquinho de pinçamento artrósico e tal, mas nada assim. Então, como eu falei que eu suspeitava, né,
pelo que ela contava, que podia ser uma coisa reumatológica. E ela falou que realmente, então ela vinculou, ela mesma correu cita com um colega dela, porque ela não tinha cita até agosto, com um colega dela para outra semana, para fazer uma primeira visita reumatológica. Aí essa foi uma senhora que eu vi. Cara, eu acho que até as 9 eu devo ter visto 2 pacientes. E não é porque não tinha, é porque demora muito. Eu tenho que estar pendente do paciente. Depois eu tenho que apresentar ele para ele junto. Depois ele tem que ir lá ver o paciente comigo. Depois a gente tem que vir no computador. Aí eu tenho que começar a escrever a história clínica. É muita coisa que tem que escrever, que não conteúdo do vídeo, muita coisa para escrever. Então eu tenho que ver se consultas anteriores, começar a recorrer a antecedentes, porque a pessoa não lembra os antecedentes que ela tem. Procurar as medicações, aí escrever o motivo de consulta, escrever o exame físico, tudo. Abdominal, exame neurológico, exame não sei o que. Por mais que a pessoa venha por coisa que não tem nada a ver. Aí depois a evolução, demora. Então entra que eu escrevo isso. Depois que eu escrevo isso, eu tenho que esperar que cada junto se desocupe para poder revisar o que eu escrevi. Aí a gente revisa junto e fala, não, isso aqui eu colocaria tal coisa. Aí ela apaga, não sei o que. Isso aqui é melhor dito assim, não sei o que. E aí tem que fazer um trata, que é uma folha que eu tenho que levar à enfermeria, que o que a gente vai pedir, analítica, papapá. Depois eu tenho que imprimir as etiquetas do laboratório. Fazer a petição online, aí eu imprimo as etiquetas do laboratório, tenho que levar isso junto com a enfermeria para poder, as etiquetas dos tubos, né, que eles coletarem para mandar pro laboratório, com sangue, urina, o que seja. Então isso demora. Aí eu vi essa senhora, depois eu vi um senhor que é a raiz da vacina do Covid e ele teve uma reação alérgica à primeira dose muito forte, teve quase como se fosse um Covid super exacerbado, e quando deram a segunda dose, que tiveram que ingressar e quando deram a segunda dose, ele teve ele tem uma multiforme, que é como se fosse várias, multiforme, porque tem várias formas, dá uma reação na pele, que tem algumas são diana, algumas são crostras, algumas são umas ampoxas que depois rompe, libera líquido, algumas são as vesículas, algumas só mancha, tipo de tudo, assim, o corpo inteiro ele teve. E desde então, desde a segunda dose, ele nunca conseguiu recuperar, nunca conseguiu, nunca curou. E aí ele tava já em tratamento com o dermatólogo, ele tava tomando corticoide, dapsona, anti-histamínico, que pica muito. Ele estava desesperado porque ele teve nunca termina de ir os brotes. Então, quando rebrota, eles dão uma prednisona para ele, e porque prednisona por corticoide você tem que tomar, e depois antes de você parar, você não pode parar, você tem que ir baixando a dose. Aí, quando ele começa a baixar a dose do corticoide, pum, rebrota outra vez. Então, normalmente ele fica 3 semanas, mais ou menos com brote controlado, mas nunca desaparecem as lesões. E deu muita pena. E aí, como ele era de outro lugar, que aqui tem isso, né, que eu falei no outro vídeo, você não pode ser atendido, você pode ser atendido em qualquer urgência que você queira, mas se você quiser marcar uma consulta com o especialista, você não pode ir em qualquer hospital, tem que ir no hospital da sua zona. E ele já tava no hospital da zona dele em segmento com o dermatólogo. Só que o dermatólogo falou, eu não sei o que você tem, eu não sei por quê. Tipo assim, eu sei que é isso, um eritema multiforme, que eu comecei a ler, né, porque fica todos os informes de todos os médicos que você for no país, fica tudo no sistema. Então eu fico lendo pra ver o que o dermatólogo falou, o que ele já tomou, que tratamento ele já teve, então você tem que ficar lendo essas coisas. Aí ele me falou que o dermatólogo falou pra ele que não sabe por quê, não sabe a raiz de quê. Tipo assim, não sabe, a única coisa que ele consegue fazer é tratar os brotes. Então ele tava desesperado, só que como ele já tava em tratamento com dermato, a gente não podia correr se tratar porque ele não era da zona e tal. Então a gente só deu corticoide intravenoso e nada. Pra tudo isso, ele deve ter ficado lá fácil umas 8 horas. Foi fácil, se não foi mais. Depois eu vi uma senhora do Marruecos, que tá aqui tem um mês e pouquinho. Não fala nada espanhol, então eu tinha que conversar com o marido dela, que fala um regulinte de espanhol. E ela também tava com as pernas inchadas, mais que tudo os pés. E ela teve um episódio no Marruecos que ela teve que ficar internada, então ele tava com um monte de informe do Marruecos que não dava pra entender direito. Eu nem lembro o que a gente fez com a senhora. A gente fez uma radiografia, acho que tirou sangue. Pra te falar a verdade, eu não lembro o que aconteceu com essa senhora. Já sei, a R2, porque depois disso, a defunta foi embora, e essa eu vi depois. E a R2, e todos os estudos dela vieram normais. Então a R2 falou, não, deixa que eu fecho o informe, eu acho que a gente passou alguma coisa, eu nem lembro, porque depois a R2 meio que fez cargo e autou essa mulher. Depois eu vi uma outra,
que também ela tem um problema de insuficiência renal, porque ela tem pedras constantes. E aí, faz uns 4 dias, ela começou a acordar com os pés e as pernas super inchados. Então, ela foi na médica de cabeceira, a médica de cabeceira mandou ela pra urgência pra descartar se ela não tava piorando a função renal. Mas todos os exames dela eram normais. Eu vi essa mulher, depois a Adjunto viu essa mulher comigo. Depois, quando a Adjunto foi, eu tive que passar pra R2, então a R2 viu essa mulher comigo. A R2 não tinha nem puta ideia do que ela tinha, porque a função renal tava normal, cardíaca normal, pulmonar normal. Então, mais provável que fosse algo circulatório. Então, a gente teve que chamar um R maior do nível 2, a R maior do nível 2 veio, fez uma ecografia abdominal, porque ela também referia que estava inchada no abdômen, estava inchada nas mãos, ela teve até que tirar a aliança, porque não estava apertando demais. Então, mais provável que fosse algo circulatório, mas era muito estranho que algo circulatório te inchasse as mãos, e só, não te inchasse suas pernas, algo venoso, insuficiência venosa, enfim. Acabou que essa mulher já não passou nada, o que a gente fez foi uma petição online para fazer um ecodoppler. Ia chegar você faz a petição online, no outro dia, quando a secretária chega, ela agenda e chega a notificação para a pessoa que é do dia da cita para ela fazer esse estudo. E aí depois ele levar o resultado do médico cabeceira para fazer seguimento, porque pela guarda não tinha mais nada que a gente podia fazer. Tanto que a gente nem deu medicação nem nada, porque não adiantava dar diurético, porque não tinha fóvea. Quando a pessoa tá inchada, você aperta e fica assim a marca do seu dedo, isso que ela tá retendo líquido. Então você dá um diurético, você força o rim a poder eliminar essa água. Mas como não tinha fóvea, era um edema, tava inchado, mas era um edema assim duro. Então o mais provável que foi uma insuficiência venosa ou talvez um linfedema. Não tinha como a gente saber isso na guarda. Tá, então a gente pediu esse estudo, autou essa mulher. E depois da meia-noite eu só vi um paciente, uma que chegou, uma senhora que... O que ela tinha? Boa pergunta. Nossa, eu não lembro o que essa mulher tinha. Colocaram que ela tinha um cólico nefrítico. Mas ela tinha punho percussão negativo, que é quando você toca assim, faz assim no rim, e se a pessoa tá com um problema renal, uma pielonefrite, alguma coisa, ela salta, né, de dor. A punho percussão dessa mulher negativa, os 2 rins, ela tava com síndrome de infecção urinária, mas a gente pediu um sedimento de urina e demorou um monte por vir você resultado de sedimento de urina. E acabou que veio um pouquinho de bactéria, mas não tinha marcado uma infecção de urina. Então era provável que realmente ela tivesse um começo de pielonefrite. Então a gente pôs um antibiótico, porque você coloca o antibiótico no computador e não dá receita para a pessoa, porque ela pega o cartão tarjeta sanitária que chama. E com isso ela leva na farmácia, quando o farmacêutico passa o cartão, aparece para ele as receitas que estão pendentes da pessoa pegar e já fica com a toma, tudo como é que a pessoa tem que tomar. A gente explica, né? E a gente imprime um informe de alta e aí também tá explicado como que tem que tomar. E o plano de segmento. E foi isso, deu antibiótico para ela, com o analgésico, e foram todos os pacientes que eu vi. A R maior sempre tem que ficar no primeiro turno, dormir no primeiro turno, porque ela tem que passar a guarda no outro dia. Então, quando o outro dia chegou a junto 8 da manhã, a R maior tem que passar os pacientes que estão para quem toma guarda 8 da manhã. Então, eu sempre que posso, né, eles sempre deixam ele rir. Aí, se fica mais ou menos parejo, tudo bem. Aí, se todo mundo quer um turno, mais ou menos você vai dar prioridade para os R maiores. É porque, tipo assim, nós duas R1, a gente não pode ficar junto. Então, R1, depois R2, R2, sabe? Então, tipo assim, R3, R4, tem que ficar mais ou menos distribuído. E aí, eu fui dormir no segundo turno, então eu fui dormir, era 5h30, e eu acordei 11h30. Aí, eu cheguei em casa, eu tava com muita dor de cabeça, porque eu tinha só um ibuprofeno na mochila. E quando eu tenho essas dores de cabeça assim, eu acho que vinha tudo daqui, porque eu tava com muita dor na nuca. Eu tenho que tomar logo o ibuprofeno. Eu tenho que tomar 2,600. Porque se eu demorar a tomar, a dor vai aumentando e depois demora muito mais pra passar. E aí foi o que aconteceu. Eu cheguei, passei na farmácia, comprei o ibuprofeno. Cheguei em casa, tomei. Mas já tava doendo muito, muito. E eu nem tava com sono, porque eu tinha dormido 7 horas. Mas eu tava com tanta dor de cabeça que eu dormi. Aí eu acordei, eram umas 5 da tarde. Aí eu tomei outro ibuprofeno. E nunca terminou de passar a dor, ficou assim, sabe? Antes de dormir eu tomei ibuprofeno de novo. E hoje eu acordei com dor de cabeça, eu tomei ibuprofeno de novo. E agora que eu tô sentindo que tá melhorando, mas não tá 100%, ainda tá tipo uns 10% assim de dor. Mas sempre acontece isso, começou a dor, eu já tenho que tomar ibuprofeno. Mas eu acho que foi um pouco de estresse da guarda, assim, apesar de não ser estressante. O estresse tá fora de casa 24 horas. Mas também é porque tá chegando os dias femininos e sempre agora de véia,
Quando está por venir, me dói a cabeça. Não tinha isso, não. Mas, enfim, isso é tudo que tenho para contar. Eu tô até pensando, eu tinha 100% de certeza que eu ia vender tudo quanto era guarda possível e que quando eu fosse R2, no dia seguinte eu já não ia fazer, porque já não é mais obrigatório. E agora, vocês acreditam que eu tô até considerando seguir fazendo, porque quando você é R2, você pode escolher. Você escolhe os dias que você quer fazer guarda e que nível que você quer fazer. Então eu simplesmente posso escolher, tipo, sábados, fazer 2 sábados por mês e ganho uma super grana, porque R2, uma guarda de sábado, paga 600 euros. E ainda você descansa na segunda, porque você descansa o primeiro dia laboral. Um golaço, pra te falar a verdade. Então, eu nunca imaginei, cara, que eu fosse falar isso na minha vida. Nossa, eu falei, né? Quase 20 minutos. Mas também eu não gravei quase nada essa semana, porque foi semana curta. Então é isso, gente. Agora com esse clima aqui eu vou... Bem, tem uma puta nuvem, é impressionante. Vou rever meus planos e nos vemos. Vou ver se eu vou pra praia, será? Vou falar com a minha amiga, ver se ela topa. O boy tá trabalhando hoje. Normalmente, ou ele descansa sábado e domingo, ou ele descansa domingo e segunda. Aí, essa semana tocou ele descansar domingo e segunda, então ele trabalha hoje. Então é isso. Nos vemos nos próximos capítulos.